Alguém que você conhece pode estar morrendo agora mesmo. E não está doente. Está sorrindo, pagando boletos em dia, recebendo promoções, postando fotos com filtro. Mas por dentro, está apodrecendo devagar, sufocado numa existência tão falsa quanto uma risada em reunião de equipe. E talvez, só talvez, esse alguém seja você. O que faz a vida valer a pena, afinal? Onde termina o viver e começa o fingir? Fica aqui, porque hoje nós vamos abrir a cova de Ivan Illich. E quem sabe, enterrá-la junto com as mentiras que você conta para si mesmo todo dia. O homem mais forte é aquele que sozinho encara a própria morte. Ivan Illich viveu uma vida que deveria ser correta e agradável, conforme os padrões da sociedade. Assim, Tolstói começa a moldar o túmulo daquele que, como tantos outros, dedicou a existência a cumprir expectativas alheias. Ivan não era um monstro, nem um herói. Era ordinário. Medíocre no sentido mais silencioso da palavra. Adaptado, funcional, irrepreensível. Cumpriu o que dele se esperava, subindo cuidadosamente os degraus da carreira pública, equilibrando conveniência e decoro, como quem preenche um formulário extenso demais para ser lido com atenção. A tragédia começa aí, na normalidade. E é justamente nessa normalidade que habita o veneno de uma vida desperdiçada. Tolstói, ao desenhar Ivan Illich, cria um tipo universal. O sujeito que vive com zelo pela aparência e aversão pelo desconforto. A vida de Ivan Illich foi a mais simples e a mais comum, e, portanto, a mais terrível. Ele era daqueles que não questionavam, que seguiam a trilha mais limpa, menos conflitante, menos arriscada. Casou-se não por paixão, mas porque era o momento certo. Escolheu a carreira jurídica não por vocação, mas porque era considerada a mais respeitável. A morte, nesse sentido, não é apenas o desfecho físico, mas o diagnóstico de uma vida disfarçada de rotina. A presença constante da conveniência em sua trajetória evidencia um problema maior: a alienação do sujeito de si mesmo. O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, ao tratar do desespero humano, define-o como a ignorância da própria identidade. Ivan é o exemplo cristalino dessa alienação. Nunca olhou para dentro, nunca se confrontou com a própria verdade. Viveu segundo o manual invisível da sociedade, acreditando que bastava desempenhar bem o papel para garantir uma boa existência. O drama começa quando, subitamente, essa crença entra em colapso. O estopim é pequeno, quase ridículo. Uma batida contra a borda de uma janela, uma dor no lado. Tolstói não escolhe uma tragédia espetacular, porque não precisa. A ruína de Ivan nasce da banalidade. O que começa como uma incômoda fisgada, transforma-se em sentença de morte. E com ela, pela primeira vez, vem a dúvida. E se minha vida inteira tiver sido errada? Eis o problema central, não o medo da morte em si, mas o pavor de ter vivido em vão. Durante toda a vida, pareceu-lhe que tudo fora bem feito. O que se dava agora? Porque esta angústia muda, surda, horrível. Há uma inversão fundamental nesse momento. Ivan, até então, sempre julgou os outros e a si mesmo pelos critérios externos de sucesso: posição, renda, reconhecimento. Mas a morte impiedosa rasga esse verniz. O que antes parecia sólido, prestígio, estabilidade, status, revela-se pó. O pensamento tolstoiano é claro. Aquilo que é aceito sem reflexão, vivido sem autenticidade, conduz ao horror existencial. A vida correta se revela uma fraude. E é aí que o sofrimento de Ivan ganha intensidade. Não apenas a doença o consome, mas a consciência do auto-engano. Pode ser que eu não tenha vivido como deveria, pensa Ivan. Mas como é possível, quando tudo foi feito como se devia? Essa passagem da obra é um soco filosófico. É o momento em que o personagem se depara com o abismo entre aquilo que o mundo exige e aquilo que a alma necessita. A estrutura social que o amparava, que lhe conferia sentido e reconhecimento, agora não serve para mais nada. E ninguém, nem a esposa preocupada com conveniências, nem os médicos obcecados com diagnósticos, nem os colegas de tribunal, é capaz de reconhecer o terror que ele enfrenta. Essa incapacidade de comunicar o próprio sofrimento aprofunda a solidão. Ivan tenta, desesperadamente, expressar o que sente. Mas o mundo responde com frases prontas, conselhos frios,
Banalizações. Todos mentiam. Mentiam de modo piedoso, cruel, tentando persuadi-lo de que não estava morrendo. O maior escândalo para Ivan é justamente essa mentira coletiva. A sociedade se recusa a admitir a finitude, preferindo o conforto da negação. E ele, pela primeira vez, se vê excluído da ordem das coisas. Vê-se como um fardo, um corpo doente que perturba o equilíbrio das convenções. A vida correta o exclui no momento em que ele mais precisa de verdade. Essa exclusão revela a segunda parte do problema: o isolamento da consciência diante da morte. O existencialismo, em diversos autores como Heidegger ou Camus, retoma essa ideia. A finitude é a única certeza real. E o reconhecimento dela é o que distingue o indivíduo desperto do adormecido. Ivan acorda, mas tarde demais. O remorso não é apenas pela proximidade da morte, mas por perceber que nunca esteve presente na própria vida. A dor que sente não é apenas física, mas metafísica. Tolstói não oferece consolo. Oferece o desconforto da lucidez. A agonia era horrível, escreve. Mas pior que a agonia era essa dor moral. A solução, se existe, virá mais tarde. Por ora, a constatação é dura. Uma existência vivida sem reflexão, sem autenticidade, por mais confortável que pareça, termina num grito mudo de horror. A vida comum, tão celebrada pela sociedade, é uma armadilha dourada. E Ivan Ilitch é o prisioneiro que percebe isso tarde demais. Há uma lição aqui, mas ainda não chegou o momento de aprendê-la. O que resta neste ponto da narrativa é a angústia de um homem que entende que a obediência cega aos padrões não o salvou, mas o condenou. E a pergunta que paira no ar, como uma sombra inquietante, é inevitável. Quantos outros estão percorrendo, neste exato momento, o mesmo caminho de Ivan Ilitch, sorrindo, fingindo, vencendo, mas rumo a uma morte sem sentido? O trabalho da sua vida, tudo aquilo que ele considerava como a verdadeira substância de sua existência, começou a parecer-lhe um engano terrível. É assim que a lucidez irrompe no espírito de Ivan Ilitch, como uma lâmina que atravessa anos de convenções, compromissos sociais e uma vida dedicada a parecer correto aos olhos dos outros. A descoberta não vem num êxtase libertador, mas numa agonia silenciosa, crescente e irreversível. O que por décadas lhe conferia estabilidade e prestígio, sua carreira, sua casa meticulosamente decorada, seus jantares formais e sua polidez forçada, começa a apodrecer diante dos olhos que agora, enfim, enxergam. Não há ali uma crise passageira ou um mero desânimo. Há um colapso interior completo, uma desintegração da autoimagem construída com tanto esmero. Ivan se vê diante de algo que nunca ousou encarar: a farsa da própria vida. Ele começa a perceber que aquilo que sempre lhe pareceu valioso não passava de um teatro mal ensaiado. E o palco, agora vazio, ecoa uma única pergunta: para quê? Era como se tivesse sido guiado por outrem, colocado ali, e lhe dissessem: aí tens a tua vida, vive-a como se deve. Mas quem foi esse outrem? Um patrão invisível? Uma sociedade sem rosto? Ou um medo atávico de desagradar? Tolstói conduz o leitor pela degradação psíquica de Ivan com uma precisão tão implacável que beira o desconforto. A doença, que avança de maneira ambígua e incerta, funciona como metáfora perfeita para a falência dos valores que sustentavam sua existência. Ele não encontra consolo nos médicos, que falam de fígado, baço e intestinos com indiferença acadêmica, nem na família, ocupada com compromissos sociais e heranças futuras. A verdade é que sua dor é indecente demais para ser mencionada. A presença do doente, a sua expressão suplicante, os gemidos, a palidez, tudo isso parecia perturbar as conveniências da vida dos que gozavam boa saúde. O ambiente ao redor trata o sofrimento como uma inconveniência estética. Tudo precisa ser limpo, organizado, silencioso, como se a decadência humana precisasse ser varrida para debaixo do tapete. E nesse teatro burguês de aparências e protocolos, Ivan se transforma num estorvo, alguém que atrapalha o ritmo da rotina doméstica, que exige atenção emocional, mas não oferece mais retorno. É o retrato do ser humano reduzido à função que deixou de cumprir. Ivan Ilitch estava morrendo, e ninguém se compadecia dele. Em lugar de compaixão, todos tinham para com ele o sentimento de que perturbava a ordem geral.
Essa constatação o destrói mais do que a dor física. A angústia verdadeira nasce quando percebe que todo aquele sistema ao qual serviu com diligência e orgulho, do cargo público à vida conjugal, não oferece amparo quando mais precisa. A esposa, Praskovia Fyodorovna, é a caricatura da hipocrisia emocional. Mistura fingido cuidado com impaciência disfarçada. Pede dinheiro para remédios e já calcula quanto gastará com o funeral. Os filhos evitam-no como se a doença fosse contagiosa. Tolstói retrata tudo isso com ironia seca, cruel e absolutamente necessária. Ninguém quer encarar a morte alheia, porque ela é um lembrete incômodo da própria finitude e, sobretudo, do que ainda não foi vivido. Há uma cena que escancara esse abismo emocional. Quando Ivan tenta conversar com a esposa sobre a gravidade do que sente, ela responde: "Você está exagerando. O doutor disse que o estado é bom." E então, como quem muda de canal na televisão, começa a falar da decoração da casa. Esse tipo de desvio emocional, esse fingimento piedoso, é o que mais dilacera Ivan. Ele não quer consolo. Quer ser visto. Em meio à indiferença coletiva, uma figura singela emerge: Gerasim, o criado. Um jovem camponês simples, que não tenta fingir, não mente, não tem respostas prontas. Ele apenas segura os pés de Ivan para aliviar a dor, e ouve. "É preciso ter pena, ele é um homem doente", diz com honestidade. Gerasim representa o que toda a sociedade de Ivan perdeu: a capacidade de acolher o sofrimento sem cinismo, sem burocracia emocional. Enquanto médicos usam eufemismos técnicos e parentes falam sobre visitas sociais, é o criado, o mais humilde da casa, quem oferece humanidade. E isso desmonta Ivan mais uma vez. Porque é exatamente essa humanidade crua, direta, que ele passou a vida inteira evitando. Agora ela chega pelas mãos calejadas de alguém que, mesmo sem saber, ensina o que é compaixão. Mas, ao mesmo tempo, essa presença real, esse cuidado sem cálculo, escancara o vazio da própria vida emocional de Ivan. Nunca se entregou de verdade a ninguém. Nunca amou com profundidade. Nunca parou para escutar. Viveu entre jantares, relatórios e partidas de uísque. Mas morreu sem nunca ter aprendido o que significa estar presente no sofrimento do outro. Ao final desse mergulho, a constatação se impõe com o peso de um destino inevitável. Não é a morte que assusta, mas a percepção de que nada, absolutamente nada, do que foi vivido até então resistirá a ela. E quando tudo ao redor parece querer manter a aparência de normalidade, o corpo que apodrece, sozinho, se torna a única verdade incontornável. E a alma, que só agora começa a gritar, não encontra mais tempo para a resposta. Foi como se ele estivesse caindo através de um túnel escuro, sem saber onde aquilo tudo ia acabar. A queda, neste ponto, não é física, nem mesmo apenas emocional. É metafísica. O chão desaparece debaixo dos pés, e não resta nada que possa ser chamado de sentido. A vida toda, Ivan Ilitch se agarrara a convenções com a mesma força com que alguém, ao escorregar no gelo, tenta segurar o vento. Agora, sem mais apoios, mergulha no vazio da própria consciência, onde nada mais pode ser fingido. Tolstói não oferece disfarces. Apresenta um ser humano que, ao se ver nu diante da extinção, começa a gritar por um significado que nunca buscou verdadeiramente. O abismo interior é ainda mais agudo porque vem acompanhado de uma lucidez insuportável. Ivan compreende que o mal que o corrói não é apenas o corpo, mas a mentira. O engano, esse engano que o havia enredado, que o havia envolvido por todos os lados, tão monstruoso que era impossível se libertar dele, e ele próprio participara disso tudo. Há um momento específico, de um silêncio aterrador, em que o personagem sussurra para si: "Talvez eu não tenha vivido como deveria." Mas, imediatamente, tenta recuar. Mas como assim? Fiz tudo como se devia. E é nessa hesitação que mora a tragédia, entre a suspeita da falsidade e o desespero de justificá-la. O sofrimento agora é composto de camadas. A dor física excruciante, a angústia da não aceitação alheia e, acima de tudo, a desintegração do eu. O homem que por décadas se enxergou como sensato, honrado e equilibrado, agora assiste ao colapso de sua autoimagem. Ele se pergunta, como alguém que assiste à própria biografia sendo rasgada página por página: mas se isso tudo foi um engano, o que então é verdade?
essa questão ecoa com o peso da existência toda. Porque a verdade nunca havia sido procurada, apenas substituída por conforto, rotina e status. E agora, no fim, ela se impõe de maneira inevitável, como uma visita indesejada que não aceita ser ignorada. As cenas que se sucedem são profundamente perturbadoras em sua precisão. Ivan começa a perder o controle dos próprios sentidos, mas a lucidez, cruel como uma lâmina, permanece. Sua mente segue funcionando, lúcida demais, lúcida ao ponto do insuportável. Ele chorava por sua impotência, por sua horrível solidão, pela crueldade dos homens, pela crueldade de Deus, pela ausência de Deus. A ausência de resposta o lança numa espécie de grito cósmico, um clamor silencioso por algo que transcenda sua dor. Não há teologia consoladora, nem doutrina que o segure, apenas a consciência desolada diante do absurdo. No entanto, em meio ao desespero, algo começa a mudar, de forma sutil, quase imperceptível. Ivan passa a revisitar memórias esquecidas, momentos da infância, lampejos da juventude, recordações de tempos em que talvez, sem perceber, tenha vivido algo genuíno. E essas memórias, tão diferentes das cerimônias vazias da vida adulta, acendem uma fagulha. Ele lembra-se da pureza de quando era menino, das brincadeiras no jardim, dos gestos simples. Há uma espécie de ternura nostálgica nesse retorno, como se estivesse procurando nos escombros de sua existência um único fragmento de verdade. Tudo o que antes parecera tão complicado, obscuro e importante, de repente se tornou simples e claro. Essa simplicidade, tão distante do mundo civilizado que Ivan conheceu, se revela como a única rota possível para a paz. É como se Tolstói gritasse ao leitor, por meio de Ivan: enquanto há tempo, desça do pedestal da respeitabilidade e procure o que é real. Porque o que é verdadeiro nunca está nos contratos, nos tapetes bem posicionados, nas conversas vazias ou nas promoções conquistadas com indiferença emocional. Está nos instantes pequenos e autênticos, nos laços sinceros, no olhar atento de quem permanece, mesmo quando tudo desmorona. E é isso que Ivan começa, finalmente, a enxergar. Mas esse vislumbre de redenção chega tarde. Não há mais forças para reconstruir nada. E essa é a ironia final. Só no fim da estrada se descobre que se caminhava na direção oposta. Ivan, agora imerso numa escuridão total, sente que algo dentro dele se debate. Um desejo de ceder, de soltar, de parar de resistir. E pela primeira vez, compreende que a dor cessará não quando houver mais tratamento ou esperança, mas quando houver aceitação. De repente, alguma força o golpeou no peito, no flanco, apertou-o ainda mais, e ele caiu no buraco escuro. No entanto, nesse buraco, algo brilhou, alguma luz. Essa luz não é reconfortante, não traz promessas fáceis. Ela apenas revela que talvez o amor, a compaixão e a verdade tenham sido possíveis. Mas Ivan os recusou. E agora, apenas na presença da morte, começa a aceitar o que evitou a vida inteira. Que não se vive apenas cumprindo deveres, mas enfrentando a própria humanidade com coragem. E é essa percepção tardia que o mata mais do que qualquer falência orgânica. Porque saber, no fim, que a vida poderia ter sido outra, é um tormento que nem a própria morte consegue calar. De repente, tudo se tornou claro para ele. O que era necessário era viver da maneira que ele não havia vivido. A iluminação não vem acompanhada de anjos, nem de harpas, nem de uma música suave ao fundo. Não há epifania teatral. Apenas uma conclusão seca, tardia, tão silenciosa quanto definitiva. Ivan Ilitch, consumido até os ossos por uma dor que já não é só da carne, vislumbra aquilo que negou por décadas. O modo de vida que considerava correto era, na verdade, a antessala do esquecimento. O que Tolstói sugere, sem piedade, é que muitos só aprendem a viver, no instante em que não resta mais tempo. Essa revelação final, esse lampejo de consciência, vem acompanhada de um movimento interior paradoxal. Ivan quer morrer, mas não por desespero, por alívio. Pela primeira vez em toda a sua trajetória, ele não resiste. Ele cede. Cede ao que evitou com afinco por anos, a entrega. Sim, tudo era uma ilusão, ele pensa. Tudo, exceto isso. Mas o que é esse isso?
A presença do outro? O abandono do fingimento? O reconhecimento de que a vida não era um conjunto de regras a serem cumpridas, mas uma travessia que exigia verdade? O que mais impressiona nesse ponto da narrativa é a inversão moral. Aquilo que antes parecia virtude, sobriedade, sensatez, decoro, se transforma em armadilha. E o que parecia fraqueza, o choro, o medo, a dúvida, passa a ser o único traço de humanidade. Ivan, no fim, aprende a ser vulnerável. Aprende a parar de representar. E nesse abandono de si, nessa renúncia ao orgulho, encontra uma centelha de sentido. Quando ouve o filho soluçar ao pé da cama, quando vê a mão trêmula do menino acariciando sua, uma chama se reacende. Era pena por ele. E de repente teve pena de seu filho. Teve pena de sua mulher. De todos. Tolstói não o salva, mas permite ao menos um vislumbre de reconciliação. Ivan não recupera a saúde, nem reescreve sua biografia, nem tem uma segunda chance. Mas ao enxergar o outro, ao experimentar empatia, essa palavra que ele mal conhecia, se liberta da prisão emocional em que viveu enclausurado. E foi naquele momento que Ivan Ilitch caiu no buraco e viu a luz. A imagem é poderosa. Não há redenção mágica, mas há clareza. E essa clareza, apesar de tardia, é libertadora. Ele vê que a dor tem um fim, e que esse fim, se aceito com honestidade, pode ser leve. A leveza, nesse caso, não é ausência de peso, mas ausência de resistência. A morte, antes temida como um horror impensável, agora se apresenta como um repouso merecido. Ivan não morre gritando. Morre em silêncio, com um suspiro que mais parece um alívio. E no lugar da morte, estava a luz. Assim é, exclamou ele. Que alegria! A última palavra de Ivan Ilitch, pasmem, é alegria. Não ironia, não sarcasmo, não arrependimento, mas um contentamento sincero. E é exatamente isso que mais desconcerta o leitor. Como alguém que sofreu tanto, que viveu tão falsamente, que desperdiçou tantas oportunidades, consegue, nos últimos segundos, descobrir a paz. O segredo está na entrega, na renúncia à mentira, na aceitação da verdade, por mais dolorosa que seja. Ivan não foge, não racionaliza, não se justifica, apenas aceita, não o destino imposto por outros, mas a própria impotência diante do que é incontrolável. E ao fazer isso, redime não o passado, mas o instante. Há um ensinamento aqui que não pode ser suavizado. A felicidade não vem da conquista, mas da verdade. E essa verdade só se revela para quem ousa abrir mão do controle. Mas o golpe mais duro está por vir. Porque a história de Ivan termina. Mas a de quem lê, continua. E aí surge a pergunta que Tolstói nunca escreve, mas deixa pairando no ar como uma névoa densa. Quantos mais precisarão morrer dessa forma para que algo mude? Quantos mais precisarão chegar ao fim para então desejar ter começado diferente? O retrato de Ivan Ilitch não é só uma crítica, é uma ameaça, um aviso, um espelho invertido da alma coletiva. Um lembrete de que a pior das mortes é aquela precedida por uma vida que nunca se permitiu sentir, errar, ousar, amar. Uma existência feita para agradar plateias que jamais aplaudiram de verdade. E por isso, mesmo a luz que Ivan vê ao final não deve tranquilizar. Ela não é consolo, é cobrança. É o olhar de quem do túmulo parece dizer: não sigam por onde eu fui. E se porventura, alguém aí do outro lado da tela estiver agora colecionando vitórias vazias, acumulando elogios interesseiros, fingindo estar tudo bem, saiba, essa história não é ficção. É manual. É alerta. É convite. E o tempo, esse senhor impaciente, está passando. Tolstói não termina a morte de Ivan Ilitch com um funeral solene, nem com um lamento dramático. O autor encerra com uma transição quase imperceptível, uma respiração ofegante, um murmúrio de libertação, um cessar de movimento. Nada que merecesse uma manchete, um obituário eloquente, uma estátua na praça. Apenas a morte de mais um homem comum que, por ironia trágica, só compreendeu a vida quando ela já se encontrava a meio palmo do fim. A narrativa fecha com o mais desconcertante dos silêncios, não o silêncio da ausência, mas aquele que ecoa dentro do leitor, deixando um incômodo que não se dissipa nem com o virar da última página.
Ele procurava o seu costumeiro medo da morte e não o encontrava. Onde estava? Que morte? Não havia mais medo, porque também não havia mais morte. Essa frase é um terremoto, porque ela destrói a estrutura inteira da lógica burguesa que sustenta a vida de Ivan. Não foi o médico quem o curou, nem o remédio mais moderno, nem os rituais religiosos. A salvação, se assim podemos chamar, veio com o abandono total da farsa. Quando deixou de tentar salvar sua reputação, sua importância, sua imagem pública, ali sim houve cura. E ao contrário do que se poderia imaginar, ela não se deu no corpo, mas na alma. Ivan morre, sim. Mas, antes de morrer, deixa de ser aquele que viveu sem saber por quê. É necessário reconhecer o quão perturbador é esse processo. Aquele que outrora orgulhava-se de sua autoridade, de seus jantares requintados, de sua polidez cronometrada, agora se encontra cercado por almofadas e urina, entre espasmos de dor e suspiros sufocados. Nada ali remete à glória. Tudo é humano, demasiadamente humano. Ele, que jamais tolerou imprevistos, que mantinha a cortina do quarto alinhada com a moldura da janela, que franzia a testa quando alguém não usava a colher de sobremesa corretamente, agora se vê dissolvido em gemidos e súplicas. O homem polido cede espaço ao ser despido de vaidade. E nesse despir-se, nasce a liberdade. Nesse ponto, o romance já não trata mais de Ivan. Trata da humanidade toda. De cada rosto que passa apressado pelas ruas com a alma atolada em tarefas, de cada pessoa que empilha metas, sem perguntar a si mesma se aquilo tudo faz algum sentido. Não há sobrenome que nos proteja da pergunta que assombra o protagonista. E se tudo isso tiver sido um erro? E é justamente por isso que a obra não oferece consolo. Ela exige ação. Não no sentido performático da palavra, mas no íntimo, onde nascem as decisões que moldam uma existência inteira. Ivan não grita ao morrer. Ele simplesmente cessa. O medo que o consumiu durante semanas, que o fez delirar, que o levou a clamar por alívio, desaparece como um vulto que perde a forma ao ser iluminado. A morte, agora, é um eco distante, não há luta final. O conflito se encerra com uma rendição mansa. Não é um final feliz. Mas é um fim digno. E paradoxalmente, essa dignidade não nasceu das convenções sociais que ele tanto valorizou. Nasceu da quebra, do colapso, da exposição da própria alma em ruínas. Quando já não restava mais reputação a defender, quando todos os papéis haviam sido arrancados um a um, Ivan reencontra, ainda que por instantes, a centelha do que poderia ter sido uma vida plena. É quase cômico pensar que, entre tapetes persas e cerimônias de chá, a verdade esteve sempre ausente. E que bastou a decomposição de tudo isso para que algo autêntico emergisse. A morte de Ivan Ilitch nos lança uma pergunta incômoda, daquelas que ninguém quer ouvir no meio de uma segunda-feira comum. É preciso chegar ao leito de morte para descobrir o que realmente importa? Porque o romance inteiro parece funcionar como um espelho invertido. Não o que reflete o rosto que sorrimos nas selfies, mas aquele que revela os traços mais gastos da alma. Aquele que pergunta, sem pedir licença, isso que você chama de vida, tem cheiro de verdade ou só de perfume caro? O legado de Ivan Ilitch não é uma moral pronta, um carimbo de faça isso e será feliz. Não. É a lembrança de que o tempo é impiedoso com quem adia o essencial. E que não há cargo, casamento, tapete ou porcelana inglesa que substitua uma vida vivida com presença, com afeto real, com conexão profunda. Buscou a dor. Onde estava ela? Que dor? Não havia dor. E com isso, encerra-se não apenas um romance, mas uma jornada espiritual. E se neste momento ainda houver alguém respirando fundo aí do outro lado, pensando se está mesmo vivendo, ou apenas cumprindo tabela, então talvez o aviso de Tolstói tenha sido ouvido. Ainda há tempo, mas ele não espera. Agora é com você. Se isso te fez pensar, incomodou, mexeu em algo aí dentro, é porque você precisava ouvir. Se inscreve no canal agora, ativa as notificações, e se quiser ir mais fundo, entra pro nosso clube de membros, onde a gente escava as camadas mais densas da alma humana. E me diz nos comentários: o que você está vivendo hoje valeria a pena se fosse o seu último dia? Quero saber. Quero ouvir. E talvez, só talvez,
isso seja o começo de uma vida que vale mais do que qualquer promoção.